Talvez você já tenha ouvido isso alguma vez na vida. Talvez de um professor, de um parente, de um chefe, ou até de você mesmo. Essa geração é preguiçosa. Vocês não querem mais trabalhar. Vocês querem tudo fácil. E em algum momento, cansado demais para discutir, você apenas concordou em silêncio. Talvez, deitado na cama, olhando para o teto no fim de mais um dia longo, você tenha se perguntado com sinceridade: será que eu sou preguiçoso? Mas hoje eu quero te propor uma pergunta diferente. E se o problema não for preguiça? E se o problema for que você está perdido? Perdido em um mundo que mudou rápido demais. Perdido em promessas que não se cumpriram. Perdido em um sistema que ainda cobra como se tudo funcionasse como antes, quando, na verdade, quase nada funciona mais. Dizem que os jovens de hoje não querem mais trabalhar. Mas será que isso é verdade? Ou será que vocês apenas começaram a questionar um modelo de trabalho exaustivo, mal remunerado e emocionalmente destrutivo? Será que essa geração realmente odeia o trabalho? Ou apenas odeia a ideia de entregar a própria vida inteira em troca de quase nada? Durante muito tempo, trabalhar até a exaustão era visto como virtude. Quem acordava cedo demais, quem dormia pouco, quem se sacrificava, era considerado um exemplo. Um vencedor em construção. A narrativa era simples, quase mágica. Estude bastante e trabalhe duro. Se esforce mais do que os outros. E no final, você será recompensado. Essa promessa foi repetida por décadas. Pais ensinaram aos filhos e professores ensinaram aos alunos. Empresas ensinaram aos funcionários. E por muito tempo ela realmente funcionou. Havia empregos estáveis. Salários que cresciam com o tempo. Custo de vida razoável. Um diploma realmente abria portas. Naquele mundo, esforço quase sempre levava a algum lugar. Mas esse mundo acabou. Hoje você estuda mais que seus pais. Trabalha mais que seus pais. E muitas vezes ganha menos do que eles ganhavam na mesma idade. Os diplomas se multiplicaram. As vagas diminuíram. Os salários ficaram parados. E o custo de vida só sobe. Aluguel, transporte, alimentação e saúde. Tudo está muito mais caro do que alguns anos atrás. Menos estabilidade, mais cobranças, mas menos garantia de futuro. Talvez você esteja passando por isso. Anos de estudo, dias longos de trabalho, mas pouca perspectiva na vida. E enquanto isso, você abre o celular e vê alguém da sua idade ficando rico em poucos meses. Vê pessoas que nunca terminaram os estudos exibindo carros, viagens, casas. Vê influenciadores dizendo que tudo depende apenas de mentalidade. E então algo começa a se quebrar dentro de você. Porque, se trabalhar duro não garante mais nada, qual é o sentido de continuar? Esse sentimento não é preguiça. É a sensação de estar sem rumo. É perceber, lentamente, que as regras do jogo mudaram, mas ninguém te avisou. Talvez a sua geração não seja contra o trabalho. Talvez seja contra a exploração. Contra jornadas que sugam a alma. Contra salários que não pagam nem o básico. Contra chefes que confundem liderança com abuso. Vocês cresceram vendo pais adoecerem de estresse. Vendo famílias se distanciarem por falta de tempo. Vendo pessoas entregarem tudo e receberem quase nada em troca. E mesmo sem dizer em voz alta, vocês tomaram uma decisão. Eu não quero essa vida. E isso não é preguiça, isso é instinto de sobrevivência. Existe uma diferença enorme entre preguiça e exaustão emocional. Preguiça é falta de vontade. Exaustão é falta de energia. E hoje, muita gente não está desmotivada, está esgotada. Esgotada de trabalhar muito e não avançar na carreira profissional. Esgotada de se comparar o tempo inteiro. Esgotada de sentir culpa por descansar. Esgotada de viver sempre com medo do futuro. Talvez você não esteja evitando o trabalho. Talvez esteja evitando uma vida que parece não levar a lugar nenhum. Porque o problema não é trabalhar. O problema é trabalhar sem ter a certeza que isso vai te dar qualidade de vida. Quando existe propósito, o esforço faz sentido. Mas hoje vivemos em um mundo de escolhas infinitas. Carreiras demais, caminhos demais, possibilidades demais. Mas nenhuma garantia. Ninguém ensinou vocês a escolher. Ninguém ensinou vocês a errar. Ninguém ensinou vocês a lidar com a incerteza.
Então muitos param no meio do caminho, mas não por preguiça, mas porque estão confusos. E essa confusão é amplificada todos os dias pelas redes sociais. Hoje você não se compara só com quem está ao seu redor. Você se compara com o mundo inteiro. Todo dia você vê alguém ficando rico cedo. Todo dia você vê alguém vencendo. Todo dia você sente que está atrasado. Mas quase ninguém mostra os bastidores. As dívidas, as crises, as noites em claro, a ansiedade, a solidão. Você não está lento. Você só está se comparando demais com pessoas que vivem em uma realidade diferente da sua. Então, o que realmente significa ser preguiçoso? Preguiça não é descansar. Preguiça não é duvidar. Preguiça não é mudar de caminho. Preguiça é não refletir. Não questionar. Não assumir responsabilidade nenhuma pela própria vida. Mas quem questiona o sistema, quem busca sentido, quem se recusa a aceitar qualquer destino, não é preguiçoso. É alguém tentando viver com dignidade. Talvez você não esteja falhando na vida adulta. Talvez esteja apenas recusando um modelo que não funciona mais. Você não nasceu para viver cansado. Não nasceu para trabalhar sem sentido. Não nasceu para apenas sobreviver. Trabalhar é importante. Esforço é necessário. Mas nenhum sucesso vale uma vida inteira perdida no caminho. Se hoje você se sente confuso, cansado, desmotivado, talvez isso não seja preguiça. Talvez seja só você se questionando que tipo de vida eu realmente quero viver. Antes de se chamar de preguiçoso, faça uma pergunta mais honesta a si mesmo. Eu estou evitando trabalhar? Ou estou evitando um futuro que não faz sentido para mim? Porque existe uma diferença enorme entre fugir do esforço e fugir de uma vida que você não escolheu. E talvez, só talvez, você não esteja perdido. Você só esteja começando a acordar. Não é preguiça querer uma vida melhor, é coragem.